Qual é o estilo do Chuck Norris, né? Extra Strong Lager, esse estilo nem existe, então só mais uma charge aí para vocês. Vamos falar um pouquinho das escolas cervejeiras, eu quero passar para vocês então um pouco de cada estilo. Primeiro vamos falar da escola alemã. A escola alemã ela é muito conhecida pela cultura cervejeira. A maior festa cervejeira do mundo acontece em Munique, na Alemanha, no mês de outubro, que se chama Oktoberfest. A segunda maior Oktoberfest a gente tem aqui no Brasil, na cidade de Blumenau. A Alemanha é muito conhecida pela tecnologia e pela pesquisa, então os grandes pesquisadores e escritores do mundo cervejeiro eles são alemãos. Então, o mais conhecido deles, por exemplo, Kunze, que escreveu a Bíblia do cervejeiro, então ele é um alemão, e todos eles surgiram ali por volta da década de 70. A Alemanha é muito conhecida pela lei da pureza, então a lei da pureza ela é, apesar de hoje não ser uma lei, ser mais uma tradição cervejeira, ela é muito importante para os alemães. Os alemães nem sabem direito que a lei da pureza caiu. O que importa para eles é comprar uma cerveja que está escrito que a cerveja foi feita de acordo com a lei da pureza. Toda a cervejaria alemã preza demais por isso, então eles fazem as cervejas deles de acordo com a lei da pureza e escrevem nos seus rótulos fabricado de acordo com a lei da pureza. E o alemão ele quer comprar uma cerveja que venha escrito isso porque é uma tradição muito grande a lei da pureza. Por mais que não seja uma lei hoje em dia, ela permanece como uma tradição muito enraizada na Alemanha. O típico bar alemão, ele é um bar onde que é fabricada a cerveja no fundo do bar. Então ele é um bar que produz a própria cerveja. Essa cerveja ela pode ser envasada ali e distribuída no mercado local ou no máximo no mercado regional da onde que está localizada a cervejaria. Os bares alemães eles não têm um cardápio muito extenso de cerveja, eles têm um cardápio muito mais enxuto, porque os alemães eles encaram a cerveja como sendo uma bebida mais básica do dia a dia e não como um produto artesanal, muito diferente dos belgas. A gente dividiu os estilos de cerveja alemão em alguns grandes grupos. O mais importante deles é o Lager. Os alemães fazem excelentes cervejas Lager. O primeiro deles, o mais básico, se chama Helles. Helles quer dizer claro. Então é uma cerveja clara, assim como a Pilsen, uma cerveja com 100% malte Pilsen. Ela tem um amargor muito baixo, não tem lúpulo de acabamento, não tem aroma de lúpulo. Ela é uma cerveja bem leve, bem refrescante. Não precisa dizer que ela é feita de puro malte, não tem adjuntos. O segundo estilo mais importante na Alemanha é a Pilsen. Só que a Pilsen não é originária da Alemanha, a Pilsen é originária da República Tcheca, na cidade de Pilsen, onde a cervejaria Pilsener Urquell, que foi a criadora desse estilo. E o estilo Pilsen ele é o mais vendido no mundo hoje. A diferença então da Helles para a Pilsen é que a Pilsen ela tem um pouco mais de amargor e tem lúpulos que vão no final da fervura, e esses lúpulos que vão no final da fervura têm a finalidade de dar mais sabor de lúpulo à cerveja e dar um pouco de aroma. Então a Pilsen ela é uma cerveja mais lupulada do que a Helles. A Pilsen mesmo é muito diferente do que a gente toma aqui no Brasil hoje. Apesar das cervejarias comerciais aqui no Brasil colocarem Pilsen no rótulo, elas não são Pilsen. Aguarde até a gente falar da escola americana para vocês saberem qual que é o estilo das cervejas brasileiras. Um outro estilo ele é chamado de Oktoberfest. Oktoberfest a gente pode falar que é uma Pilsen,
basicamente uma Pilsen com 6% de álcool. Ela vai também um pouco de maltes um pouquinho mais adocicados, malte Munique, malte Viena, para deixar a cerveja um pouco mais adocicada, um pouco mais encorpada. Cerveja encorpada é sinônimo de cerveja doce. Então é uma cerveja um pouco mais forte. A Helles Bock é uma Bock clara, né? Helles, eu já falei para vocês que é o sinônimo, que é significado de claro em alemão. Então é uma Bock clara. Por quê? A Bock tradicional, ela é uma cerveja de cor marrom e a Helles Bock é uma cerveja então mais clara. A Helles Bock ou Maibock, que é outro nome para a cerveja, ela é feita no mês de maio, por isso Maibock. Antigamente ela era feita só no mês de maio, mas hoje em dia ela é feita durante todos os meses e ela tem o nome de Helles Bock. Então a gente pode comparar uma Pilsen com 7,5% de álcool. É uma cerveja clara, não é uma cerveja escura, com 7,5% de álcool. Zwickel quer dizer um instrumento que o mestre cervejeiro usa na Alemanha com a finalidade de provar a cerveja direto do tanque. É conhecido aqui no Brasil como rabinho de porco. Então é um aramezinho bem enroladinho que se coloca na boca do fermentador e que, por ele ser bem fininho, ele diminui a pressão da vazão dessa cerveja, então é possível servir a cerveja direto de um tanque fermentador por um copo. E como que é a Zwickelbier? Zwickelbier, então, é uma cerveja, é uma analogia, né, feita a essa cerveja servida direto do fermentador. Então é uma cerveja não filtrada, é uma Pilsen não filtrada, a Zwickelbier. Bernstein é uma cerveja Pilsen, uma cerveja clara, só que para se esquentar a temperatura da panela se utilizava pedras quentes. Então se fazia uma fogueira aonde que se pegava essas pedras quentes, né, colocava essas pedras no fogo e essas pedras quentes eram colocadas com uma pinça dentro da panela de fabricação de cerveja e com a finalidade então aumentar a temperatura do recipiente. O resultado disso é um pouco de caramelização, então a Bernstein é uma cerveja um pouco mais caramelizada, tem uma cor um pouco mais escura, mais dourada do que a própria Pilsen. A Eisbier é uma cerveja que ela é feita com base numa Bock. A Bock ela tem 7,5% de álcool. A Eisbier ela tem 10% de álcool. Então se pega uma Bock tradicional e durante o processo de maturação se congela um pouco da água. Se congelando um pouco da água, se concentra mais a graduação alcoólica e se tem uma cerveja com uma graduação alcoólica mais elevada, de 10%. E a gente tem algumas lagers que são de coloração um pouco mais escuras. A Red Lager, por exemplo, é uma Red Ale, fermentada em temperaturas de lager, em temperaturas mais baixas. A gente vai ver em fermentos qual que é a diferença de ale e lager. É o tipo da levedura e também a temperatura de fermentação. A lager ela é fermentada em temperatura mais baixa e isso deixa a cerveja mais refrescante. Então, uma Red Lager ela é mais refrescante do que uma Red Ale. Rauch, em alemão, quer dizer fumaça. Se utiliza o malte defumado com carvalho. Essa cerveja ela tem um aroma e um sabor de bacon muito acentuado. Então é uma cerveja que lembra o bacon pelo defumado que ela tem. Não vai bacon nenhum na sua fabricação. Claro, vai só o malte defumado. Mas esse tom defumado vai acabar lembrando um pouco de bacon. É uma cerveja que pode ir
de 30 até 100% de malte defumado na sua composição. E a Bock tradicional, como a gente acabou até falando um pouco sobre ela. A Bock tradicional ela é uma cerveja mais marrom, ela tem uma presença de um malte muito elevado, é uma cerveja bem maltada e que ela tem um baixo amargor também, não tem um amargor muito elevado, e ela é uma cerveja bem adocicada. Uma Bock mais concentrada é uma Doppelbock, então é uma gradação alcoólica elevada, mas ela tem as mesmas características de uma Bock. Dunkel quer dizer escuro em alemão. Então a Dunkelbier ela é uma cerveja bem maltada e ela é escura. Ela não é negra, ela não tem malte torrado na sua fabricação. Ela é escura apenas pelo uso de maltes caramelizados. A Schwarzbier é uma cerveja negra, porque Schwarz quer dizer negro. Então é uma cerveja que tem o uso de maltes torrados. Tanto a Dunkel quanto a Schwarzbier tem 5% de álcool. Weiss em alemão quer dizer branco. Branco porque eles falavam que a cerveja de trigo, durante a fermentação, tinha uma espuma mais esbranquiçada do que as outras cervejas. E Weizen quer dizer trigo em alemão. Kristallweizen é a cerveja de trigo filtrada, cristal. Então ela é uma cerveja que tem muito pouco aroma de banana também. E depois a gente tem a Lightweizen, que acaba tendo um pouco mais de aroma de banana e ela já é não filtrada. A cerveja de trigo tradicional, ela se chama Hefeweizen. Hef em alemão quer dizer fermento. Então aquela turbidez que a gente vê na cerveja de trigo, ela é o fermento. Então é uma cerveja muito intensa, que tem um aroma de banana e cravo muito intenso. E essa cerveja de trigo, se a gente adicionar maltes caramelizados, a gente pode fazer uma Dunkelweizen. Maltes caramelizados, não maltes torrados, apenas maltes caramelizados. Uma Weizenbock é se a gente deixar a nossa cerveja de trigo com 7,5% de álcool. Também não vai maltes torrados, é apenas pelo aumento da quantidade de malte que se tem na cerveja. A gente tem algumas cervejas ale na escola alemã. A cerveja de trigo também é um estilo ale. Então a gente também usa leveduras de alta fermentação. Kolsch é um estilo que é proveniente da cidade de Colônia, na Alemanha. Ela é uma cerveja bem clara, com pouco lúpulo. Ela se aproxima muito à Pilsen, só que ela é fermentada com leveduras ale. Ela talvez seja a cerveja no mundo que mais se assemelha a uma Pilsen. Ela é bem refrescante, com baixo amargor e com uma coloração bem clara. A Altbier, ela é proveniente da cidade de Düsseldorf, na Alemanha. E ela é uma cerveja mais avermelhada, tem um caramelizado um pouquinho mais intenso e um amargor mais intenso do que a Kolsch. Rochen, em alemão, quer dizer centeio. É uma cerveja de centeio. Depois a gente tem a Berliner Weiss. Berliner Weiss é uma cerveja de trigo, só que ela não é fermentada com a levedura da cerveja de trigo. Ela é fermentada com bactérias láticas. E essas bactérias láticas deixam a cerveja com pH bem baixo. Isso dá uma sensação de muito azedo, é uma cerveja bem azeda. Se a gente pegar a Berliner Weiss e adicionar sementes de coentro e um pouco de sal, ela se torna a cerveja Gose.